Bora, líder! Já chegamos na aula 8. Olha que bênção! E hoje nós vamos aprender a como liderar pessoas difíceis sem perder a graça. Pessoas difíceis não faltam, não é verdade? Então a gente vai aprender hoje passos simples, dicas simples e aplicáveis para a sua vida e o seu ministério. O nosso versículo-chave já é uma pancada. Efésios capítulo 4, versículo 2, na parte B, diz o quê? Suportai-vos uns aos outros em amor. Então a palavra já vai dizendo suporte. Né? E suportar não é só altura, não, é dar suporte também ao seu irmão, à sua irmã, em amor. O amor é um ingrediente importantíssimo na liderança. E para a gente entender isso, não adianta a gente ficar aqui floreando, falando de coisa bonitinha. Nós vamos falar sobre a realidade da liderança. Ó, líder, liderar pessoas difíceis faz parte da missão. Faz parte do pacote, meu irmão. Não tem para onde correr. Você pode fazer 500 cursos. Você pode fazer cursos no exterior sobre liderança. Você pode... Vai para o lado que você quiser. E faça mesmo. Mas liderar pessoas difíceis faz parte da missão. Está embutido, não adianta. E o exemplo disso é Jesus. Jesus também enfrentou discípulos teimosos, orgulhosos, traidores. Aquele grupo não era fácil. Na verdade, difícil era encontrar uma pessoa fácil. E era fácil encontrar pessoas difíceis. Pessoas difíceis é o esperado. Então, se Jesus passou a realidade da liderança, é que nós vamos enfrentar também muito, 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 em vários níveis, pessoas difíceis. E a realidade da liderança também, o outro fator é que a maturidade do líder aparece nos momentos mais desafiadores. É nesses momentos de calor extremo no grupo que a maturidade do líder aparece. E também é moldada, porque a maturidade é um processo que a gente vai levar para a vida inteira, né? Continua, não para. Então é nesses momentos que ela floresce, que ela aparece bem. Mas então vamos definir aqui quem são as pessoas difíceis. Quem são essas pessoas? Um tipo de pessoa que dá muito trabalho é os que questionam tudo. Olha, questionar não é nenhum problema, porque às vezes o questionador ele te mostra um lado que você não estava vendo. Mas tem gente, irmão, que questiona tudo. Tudo, 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 tudo. Você der R$ 1.000 em nota de 100, ele, pô, por que não me deu em nota de 50? R$ 100 é mais difícil de trocar. Ele vai questionar. Não adianta, não tem para onde correr. O questionador questiona tudo. Não é difícil lidar com esse tipo de pessoa? Você está lá tocando o projeto, tá a pessoa questionando, reclamando o tempo todo no ouvido. Meu Deus do céu, dá até uma agonia só de dar aula. O outro tipo é aqueles que não se submetem. São insubmissos, não obedecem. Querido, esses aí são bem difíceis, porque eles testam a gente o tempo todo, inclusive em relação ao grupo, mas eles não se submetem, não abaixam a cabeça. Às vezes está fechado com o líder anterior, não quer se submeter a você. Ó, infelizmente, a liderança vai te proporcionar essas experiências, ok? Tem também aqueles que criticam, são bem críticos, mas não mete a mão para nada. Para nada, para nada. Ah, eu achava que isso aqui ficava melhor mais para a esquerda. Foi 6 pessoas para arrastar até ali. Mas tu falar, então vamos pegar aqui, não. Não, deixa aí então. Mas toda hora tá criticando, 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 criticando. E não ajuda. O problema é que esses caras influenciam outras pessoas, às vezes gente que está trabalhando, mas não tem maturidade para lidar com isso. E tem também os emocionalmente instáveis. Uma hora é um doce de batata doce, uma hora
quer ganhar o mundo, e outra hora a igreja de hoje é ocupada, outra hora. Eu sei que tem problemas emocionais que diagnosticados precisam ser tratados, que precisam ser tratados. Não, não é disso que eu estou falando. São aquelas pessoas que são a montanha-russa. Uma hora está com muita vontade, se não saiu do jeito que ela queria, ela já muda, se não foi no tempo dela, ela já muda. Aí ela vai para casa assistir um vídeo no YouTube e volta empolgadona. E essas pessoas são difíceis. E aí a gente tem a galera que precisa ser tratada, tanto espiritualmente quanto clinicamente, muitas vezes, né? Os que têm feridas não tratadas, porque ele leva aquelas feridas que ainda estão sangrando para o ambiente onde você está exercendo a liderança e ou elas ferem, ou trazem desconfiança, ou desestabilizam algumas pessoas. E às vezes não, nem querem ser tratadas, tá? Nem querem. Esse é o problema. Quando a pessoa quer ser tratada, show, melhor dos mundos. É o teu papel. Ou você mesmo fazer esse tratamento, ou conduzi-la até quem faça. Mas e quando a pessoa não quer ser tratada e fica ali, sangrando, dando problema, sem querer mudança? Então, é um perigo. Até para o próprio líder, tá? E a gente vai ver aqui o perigo de liderar, porque a gente tem que olhar para a gente também. Perigo de liderar com o coração ferido. Então a gente tem que estar atento a isso. Você não só vai lidar com pessoas difíceis, tem você também. Então, um dos perigos é que o rancor gera afastamento. Então, assim, se você está liderando uma equipe com o teu coração ferido, você vai. Isso vai gerar rancor e você vai ter atitudes que vão gerar afastamento na sua equipe. Não é só a equipe que precisa de cuidados, o líder também. Porque o líder precisa estar bem para cuidar de pessoas, né? Tem até uma frase bem conhecida, né? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, é, é desse jeito. Então, o rancor, se está guardando algum sentimento ali, vai gerar afastamento, você vai colocar algumas pessoas de lado. E isso é muito ruim para a posição de um líder. O outro perigo é as mágoas se transformam em amargura. Aquela pancada que veio, se você não tratar ela, se você não se desvencilhar disso, isso vai fermentando dentro de você, isso gera amargura. Tua liderança fica literalmente amarga, difícil de engolir, difícil de seguir em frente, difícil de lidar com pessoas. Por quê? Por causa da amargura. E aí vem aquele princípio que eu falei ainda agora. Um líder ferido acaba ferindo. Às vezes não é nem com intenção, irmão, mas é assim, é reação. Você está ferido, onde toca dói. Quem aqui já teve aquela unha encravada? O dedo doendo, 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 principalmente o dedo do pé, e você toda hora alguém, tu fala assim, toda hora alguém esbarra em mim. Não é não. Sempre esbarraram, você sempre encostou nas coisas, mas como não estava doendo, passava batido. Agora, com a inflamação, você tem reações, de repente você empurra alguém por causa da dor. Então o líder ferido acaba ferindo. É um perigo. Mas eu tenho uma boa notícia. E essa notícia é extraordinária, você já está lendo aí. A graça de Deus é suficiente para restaurar você. Essa é a graça de Deus, que é suficiente para mudar esse quadro, para entrar na sua vida, na sua liderança. E a gente poder ouvir: a minha graça te basta. Glória a Deus. É suficiente para restaurar a tua vida, tua liderança e a tua história. E um elemento que a gente precisa aqui como líderes para lidar com pessoas difíceis é maturidade. A maturidade não tem a ver com idade, com tempo de igreja, mas principalmente como nós reagimos às situações. Então, a gente precisa aprender. A maturidade é algo que se aprende. Então, como desenvolver maturidade para lidar com essas pessoas difíceis demais? Meu Deus do céu.
Pastor, eu sou líder tranquilo? Não, dá vontade de. Ah! Mas a gente tem que aprender. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, não leve para o lado pessoal. É muito fácil a gente levar para o lado pessoal. É muito fácil. Comigo. O problema é comigo. Então, a gente vem de uma cultura, inclusive, que as pessoas, ao conversar com você, vai falar: não gosto de tu, fulano, não gosto de tu. Tem um dito por aí, disse assim: meu santo não bateu com dele, com dela. Olha, até dentro da igreja as pessoas usam isso. Mas não leve para o lado pessoal, ok? Se você puxar para você, meu amigo, você não vai ter paz de maneira nenhuma, tá? Outra coisa, ore antes de reagir. Vai explodir, tá vendo que o negócio está sério, vai para os pés do pastor, sumo pastor do rebanho, que é Jesus. Vai orar antes de reagir, porque senão você vai reagir debaixo da tua emoção, do teu momento, do que você está sentindo, e o estrago vai ser grande pela sua posição de liderança. Então vai conversar com Deus, vai conversar. Um verdadeiro líder do rebanho, você é o vice-líder abaixo do Senhor. Então ore antes de reagir, vai buscar Deus. Desliga esse celular, vai buscar Deus. Já viu que nesse curso a gente fala bastante de oração, né? Então, não deixe de fazer isso, ok? Outra coisa, para desenvolver maturidade para lidar com essas pessoas. Tenha conversas francas, mas com amor. É por isso que você não pode estar debaixo de emoção. Tem hora que você vai ter que falar coisas firmes, duras, realistas, mas isso tem que ser temperado com amor. Você pode ser firme, você pode ser direto, pode, mas com amor, sem estar numa posição de ferido ou de juiz, na sua posição de líder, de apacentador, de discipulador. Amém? Não abra mão das conversas francas, mas com amor. E um outro ponto muito importante, inclusive aproveite seus momentos de oração para isso. Busque sabedoria e equilíbrio. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, uma palavra branda, ela joga o furor, ela joga a contenda, ela afasta, mas a palavra dura, a palavra dura que está dizendo aqui não é a verdade, não é falar a verdade, como eu disse ainda agora. É você falar carregado de emoção, você vai ferir, vai acabar sendo ferido. E muitas pessoas são feridas juntas, porque ou gostam de você, ou gostam da pessoa, ou estão envolvidos diretamente no assunto. E você vai gerar mais mal do que bem. E outra coisa que eu amo, outra dica que eu amo, que é aprenda com cada confronto. Já que é inevitável, meu irmão, aprende. Aprende. Poxa, depois desse confronto aqui eu não tenho mais esse tipo de conversa sem pelo menos duas testemunhas. Pode ser um aprendizado seu. Olha, depois desse ponto aqui, eu só marco reunião para dias que esteja o meu coordenador presente. Estou dando exemplos aqui para você. Mas aprenda com cada confronto. Depois desse problema que eu tive, eu só dou esse tipo de atenção personalizada para quem me corresponder de maneira tal, como a gente teve a aula lá de discípulos, né? Já um pedacinho falando sobre discípulos. Mas você percebe que você precisa aprender? É isso. Não tem como evitar, então aprenda. Por isso é muito importante a inteligência emocional. E para isso você precisa reconhecer suas próprias emoções. Você tem que entender quando você está levando para o lado pessoal, quando você está ferido.
Quando você só está chateado com a situação, aprenda a reconhecer. Porque às vezes a gente, querendo fazer alguma coisa, a gente usa até Deus. Não, porque Deus falou comigo, às vezes são só as nossas emoções. Então reconheça as suas emoções e você vai liderar com muito mais eficácia. Não permita que elas dominem você. E a Bíblia, essa dica, a Bíblia, né, o livro de Provérbios mesmo fala, a palavra de Deus por vários momentos, né? Pessoas que se precipitam no falar têm prejuízos tremendos. Então saiba quando falar e quando calar. Tem momento que não é para falar nada. Ok, eu vou pensar, eu vou orar, eu vou conversar e venho falar com você novamente. E calou. Então você não tem que ter resposta toda hora, você não tem que ter uma solução toda hora. Saiba quando falar e quando calar. O líder também se cala, tá bom? Ele não precisa ser uma figura, se senhor, não senhor. Para você não. O líder tem momento que se cala para poder, inclusive, como já foi dito nessa aula, buscar o conselho do Senhor. Não reaja com base em impulso. Ah, porque fulano falou, porque fulano fez, ou alguém faz com você na frente de todo mundo. E o impulso, ainda que você espere alguns segundos para a tua mente voltar para o lugar. Não, peraí, eu preciso responder, mas preciso respirar, preciso ser brando, preciso responder com amor. Eu preciso ser firme, mas com amor. Se não, irmão, você tenta apagar o incêndio tacando gasolina, ok? E qual é o maior exemplo que a gente tem para isso? Jesus. Jesus sabia lidar com confrontos com sabedoria. Então, lá em João capítulo 8, no versículo 7, Jesus vai dizer assim: E, como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quando trouxeram aquela mulher apanhada em ato de adultério, e eles estão insistindo na pergunta, olha, na lei Moisés mandou que as tais fossem apedrejadas. Irmãos, a gente lendo é tranquilo. Mas você imagina o nível de confronto que estava ali, todo mundo olhando, os discípulos olhando, tal, tal, tal. E Jesus está ali escrevendo, ele está tendo tempo, inclusive, de analisar a situação. E aí ele tem essa sacada que nós podemos ter também, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então, se a gente está em conexão com ele, nós podemos fazer essas coisas incríveis que a gente lê na Bíblia. Eu tenho uma dica forte para você. Lidere com firmeza e graça. Firmeza não é agressividade. Vamos os líderes aí, agressivo para falar com os outros, querendo dar bronca nos outros, igual dando bronca numa criança, que acho que de repente nem deveria dar bronca numa criança assim, no filho, na filha. Mas uma forma de falar sem considerar nada, sem considerar a idade, sem considerar que é uma pessoa, sem considerar que tem pessoas perto, sem considerar nada. Agressivo é diferente de ser firme. Acredito que você já tenha visto situações como essa. Outra coisa para a gente liderar com firmeza e graça, lidando com pessoas difíceis, lembrando que essa é a ideia da aula, é que graça não é permissividade. Tá? A graça é um favor imerecido. Então você lidar com graça é entender que essa pessoa é difícil, mas você está entregando para ela o melhor. E sua liderança, o seu grupo pode entregar, mas essa pessoa não pode fazer o que quer. Como a gente diz, tudo tem limite, tá bom? Tudo tem limite. Então, ser permissivo, não vou falar nada não, que eu não quero me aborrecer. Tá na liderança, meu irmão, não tem jeito. Tá na liderança, o problema é seu também, ok? Então, lidere com firmeza, mas não deixe que a coisa vire bagunça. O equilíbrio entre verdade e amor é o segredo. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 5. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós precisamos crescer nele em verdade e
amor. A verdade aplicada, a Bíblia aplicada, mas em amor. Percebeu? Você não vai deixar de qualquer maneira, mas vai agir em amor. Então vamos lá, tem hora que dá vontade de desistir, não tem? Daquela pessoa. Tem hora que dá vontade de desistir. E assim, já deixa eu dar uma dica aqui. Deixa eu ler esse tópico aqui, vou explicar e vou dar uma dica para você. O que fazer quando quiser desistir de alguém? Lembre-se de como Deus não desistiu de você. Você deu trabalho, meu amigo. Você deu trabalho, minha amiga. Não foi fácil, não. Você vai ser um líder de excelência, então não desista de primeira, não. Lembra do que Deus, quanto Deus investiu em você, tá bom? O que eu indico só é o seguinte: tem pessoas que, depois de muitas tentativas, elas não reagem ao que você está fazendo. Então, você não precisa desistir dessa pessoa, mas não dá para você investir a mesma energia nela do que de alguém, do que em alguém que está correspondendo. Então, ela vai estar nas suas orações, nos seus conselhos, mas você precisa direcionar a tua energia para quem está correspondendo, ok? Senão você se desgasta demais, mas só em ela estar nas suas orações mostra que você não desistiu. Então, quando você pensar em desistir, lembre-se também de e entenda que cada pessoa está em um processo. Tem gente que é muito rápido, tem gente que responde muito rápido, tem gente que demora, dá trabalho, a gente sua a camisa, mas faz parte do trabalho da liderança, tá bom? Tá? Então, assim, quando você quiser desistir de alguém, reforce seus limites, mas mantenha o coração aberto. Lembra do que eu falei ainda agora? Reforce os seus limites. Tá? Até aqui você pode ver, até aqui eu aceito isso, até aqui, até aqui. Daqui para cá não, mas mantenha o teu coração aberto, porque eu já falei aqui nesse curso, tem gente que dá trabalho lá atrás, muda e lá na frente vai ser uma bênção para a tua vida, para a tua história, para o teu ministério. E quando quiser desistir de alguém, recorra à oração e aos líderes e ao apoio de outros líderes maduros. Saiu, você não tem experiência suficiente para resolver, para lidar com isso, procura líderes cristãos maduros, com bom testemunho, uma liderança solidificada. Senta com eles e apresenta essa causa. Olha, buscar conselho, sabedoria em quem já passou por esse trecho da estrada que você só está vislumbrando. Às vezes um conselho é o conselho de milhões. Você vai sair dali para resolver a tua vida na liderança a partir daquela conversa. Tá bom? Eu quero te dar agora uma dica prática, um mapa do relacionamento com as pessoas. Então, faça uma lista com os nomes difíceis e ao lado escreva. Bota o nome do fulano, da fulana lá. O que essa pessoa precisa aprender? Dentro desse erro que eu estou vendo ela cometer, o que ela precisa aprender? Escreve do lado, mas não tenha pressa. Como você pode ajudar essa pessoa? O que você pode fazer para ajudar essa pessoa? E outra, como eu posso orar por ela? Na minha oração, o que eu posso abordar a favor dela? Oração, irmão. Eu acho que eu vou fazer um outro curso só sobre vida devocional. De graça também, já falei. O meu sonho é ensinar de graça. Eu vou lançar um monte de curso de graça para vocês. Bora, líder! Você nasceu para isso. Você foi chamado para amar, mesmo quando for desafiador. Não desista por causa das pessoas difíceis. Ei, não desista delas de maneira nenhuma. Eu creio que você não vai desistir. Cresça. Cresça por causa delas. Eu vou crescer para cuidar de pessoas difíceis. E eu pensando aqui, queridos, no projeto que eu tenho apresentado para vocês, no meu sonho, talvez alguém possa não ter entendido até essa aula aqui o meu projeto. Então eu pensei nessa pergunta aqui, talvez alguém possa me fazer, pastor, me explica melhor esse projeto com as chocadeiras. Então, o que é uma chocadeira, pessoal? Chocadeira é a máquina que faz o papel da galinha. Ela tem temperatura, umidade, da galinha ou de qualquer ave que for chocar os ovos.
e os ovos fertilizados são colocados ali dentro e a máquina vai rolar os ovos, tem controle de temperatura, de umidade, e após os dias, dependendo da espécie, começam os nascimentos. Ok? Isso é o projeto. E o que eu vou fazer? Esses filhotinhos que nascerem, eu vou botar em locais para eles se alimentarem, ganharem força e vender esses filhotes. Amém? Esse é um projeto que eu tenho estudado já há algum tempo para poder tocar esse projeto aqui, irmão. Eu estou há dias gravando esse curso aqui. Entende? Nos períodos que pode. Já imaginou poder sentar e gravar vários desses aqui, personalizado? Até para lideranças específicas? Vamos chegar lá. Você crê nisso? E para poder viver isso, eu também preciso dos ovos galados, ou férteis. São aqueles que foram fecundados pelo galo, ou pelo macho. Tem lá o macho e a fêmea, eles cruzam, e aquele ovo que a fêmea bota, existe uma grande probabilidade dele estar fertilizado, ou galado, como se fala. E eu vou comprar desses criadores e pretendo criar minhas próprias aves também. Para isso eu preciso de recursos. E colocar esses ovos na chocadeira. Então, em uma fase mais avançada do projeto, eu preciso adquirir essas matrizes, essas aves que eu mesmo vou criar para colher os ovos galados. Por quê? Porque aí eu tenho plena certeza da qualidade do produto que eu estou oferecendo. Amém? Por isso, sua ajuda é importante. E eu encontrei uma forma de te abençoar sem que isso seja um peso para você. Irmãos, eu sei que talvez você está assistindo essa aula não tenha, mas R$ 10 não é nenhum absurdo. Não é verdade? R$ 10 não é nada assim que vai deixar alguém pobre, vai tirar o sustento da família de alguém. Então, eu conto com você. O link está na descrição e vamos crescer juntos. Te vejo na aula 9 em nome de Jesus. Fique na paz.